Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a noção de real, simbólico e imaginário em Lacan. Na verdade, estamos começando uma série pelo imaginário. No próximo léxico falaremos sobre o simbólico e no último sobre o real. Então não deixe de assistir cada um desses vídeos dessa série, porque os três se complementam, os três se organizam e eles formam uma noção muito importante, desenvolvida e trabalhada pelo Lacan, para constituir a personalidade. Mas antes de eu te explicar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica para você não perder tanto os outros vídeos dessa série, quanto também todo o conteúdo que a gente coloca aqui semanalmente, além das nossas aulas abertas que são ao vivo, toda quinta-feira, às 19 horas. Então não deixa de se inscrever, curte no joinha para o YouTube entender do que você gostou desse conteúdo. Bom, para a gente poder falar sobre o que é o real, o que é o simbólico, o que é o imaginário, mas começando hoje pelo imaginário, a gente precisa entender de onde vem essa ideia do Lacan. Lacan, em 1932, ele propôs uma tese, inclusive a última grande tese de psiquiatria, chamada da psicose paranoica. Então a gente está falando sobre a psicopatologia de uma estrutura, paranoia, então psicopatologia da psicose paranoica em suas relações. Então a psicose paranoica está relacionada em suas relações com a personalidade. Como que a gente pode pensar a personalidade e a psicose paranoica, ou seja, a relação delas? Então, a tese, falando diretamente da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Sim, Lacan gostava de tese grande, inclusive os temas dos seus livros, seus escritos são bem grandes também. Enfim, ao produzir esse texto, Lacan se deparou com um certo entrave, uma certa dificuldade, que era a noção de personalidade. E muito daquilo que o Lacan veio a produzir a partir daí, na sua pesquisa, no seu aprofundamento, foi a partir do encontro dele com a psicanálise. E ele descobriu que a própria psicanálise ela não se propunha pelo Freud, nem por nenhum outro discípulo do Freud, a responder o que era personalidade de fato. Existem rabiscos sobre isso, como por exemplo nas obras de Jung, onde ele propunha a personalidade como aspecto da nossa psique total. A psique total, então, seria aquilo que é a nossa personalidade. E é por isso que o Jung vai trabalhar a sua estrutura, a sua dinâmica e o seu desenvolvimento. O Lacan não ficou muito satisfeito com nenhuma dessas ideias anteriormente produzidas. Inclusive, ele pensou que faltava isso na psicanálise. E ele se propôs a compreender de que forma a personalidade é de fato constituída. Lacan vai pensar isso a partir de 3 registros fundamentais. Primeiro, que para a gente poder pensar a personalidade, a gente tem que pensar na nossa apreensão da realidade. Como que a gente experimenta a realidade? Como que a gente a apreende? Então aqui está uma questão muito importante. Para que a gente possa apreender a realidade, a gente tem que tem que poder falar sobre ela. Então uma primeira ideia construída é de que a gente tem que ter desenvolvimento biográfico. Eu tenho que conseguir contar uma história do começo ao fim. Ela precisa ter começo, precisa ter meio, precisa ter fim, precisa ter um desenvolvimento. Assim como o desenvolvimento biográfico, a gente precisa de uma espécie de processo de síntese, que é mais um registro para que a gente possa aprender e experienciar a realidade, ok? Então, esse processo de síntese diz respeito à nossa capacidade de sintetizar aquilo que está à nossa volta, o nosso mundo. Por exemplo, eu estou olhando para uma câmera nesse momento, mas eu sei que à minha volta há muitas coisas, inclusive aqui no estúdio. Há o Lucas que está na minha frente, existem muitas coisas que estão aqui. Porém, no processo de síntese, eu digo para vocês, eu estou num estúdio, ou seja, num estúdio gravando. Mas existem aqui uma série de coisas, isso é um processo de síntese. Então, para experimentar a realidade, eu preciso de um desenvolvimento biográfico, de um processo de síntese, mas eu preciso entender que há hiatos, há lacunas, existem gaps. Então, um terceiro processo dessa constituição para a apreensão da realidade é a compreensão de que no desenvolvimento biográfico, no processo de síntese, há uma lacuna, há, vamos dizer assim, vazio que constituem essa experiência.
Então, o Lacan, a partir dessa ideia, desses registros, ele vai pensar 3 registros para nomeá-lo, que é o real, o simbólico e o imaginário. Como eu disse, começando pelo imaginário, depois dessa introdução, lembrando que toda experiência com a realidade, ela só pode ser experimentada, ou seja, né, toda experiência, ela só pode ser realizada a partir do real, do simbólico e do imaginário. Toda experiência com a realidade, ela é real, simbólica e imaginária. Então, pelo imaginário, pela via do imaginário, a gente precisa compreender que são as nossas construções objetivas. É aquilo que a gente, vamos dizer assim, nomeia a partir da forma. Eu vou te perguntar uma coisa. Pensa num carro. E agora, qual é o nome do carro que você pensou? Pode falar a marca do carro. O modelo, tanto faz. Pode falar cor, se você quiser, enfim, qualquer coisa. Falou? Eu tenho certeza, espero que você tenha feito exercício. Se não fez, você tem mais 1 segundo. Pronto. Eu tenho certeza que ao dizer, em nenhum momento você pensou em caminhão, em um ônibus, micro-ônibus, Kombi, van ou qualquer outra coisa que esteja classificada, como carro. Por quê? Porque quando falamos em carro, automaticamente o nosso pensamento, a nossa construção, aponta para carro popular. Sendo que todas as outras categorias, todas as outras marcas, modelos, formas, são carros também. O ônibus é um carro. Ele se enquadra na categoria de carro. O micro-ônibus, a van, enfim. Então, por quê? Porque quando eu pensei em carro, veio uma imagem construída de carro assim para você. Isso é o imaginário, é a produção objetiva que a gente tem com todo aquele conglomerado de informações que cercam a nossa vida. Então, o carro foi determinado, o carro foi construído. É uma noção direta, é aquilo que a gente pode nomear. O imaginário, inclusive, não vem de imaginação, ele vem de imagem. Por isso, imaginário. Ele vem de uma construção a partir do outro, inclusive. Quem é esse outro? Inicialmente, a criança constrói a sua própria imagem a partir daquela fala da mãe, do dito da mãe. A sua própria imagem a partir daquilo que está sendo providenciado no campo da fala pela mãe. Minha princesa, meu príncipe, meu amor, minha vida, meu tesouro, ou o lixo da minha vida, o erro, entre outras coisas, infelizmente, que acontecem. Então, essa imagem ela vai ser construída a partir de um outro. E essa imagem ela é, então, uma espécie de decodificação objetiva da criança, então, logo, do sujeito, a partir, então, do seu desenvolvimento. Eu me desenvolvo e tenho uma imagem construída de mim, do eu. E tenho ideais a partir, inclusive, dessa imagem. Mas, enfim, assim está construído a imagem, o imaginário. Independente daquilo tudo que eu tenho uma forma objetiva para representar. A imagem é esse objetivo, esse concreto é o imaginário de Lacan. Esse é um dos registros que compõem a realidade, ou a apreensão da realidade, para a constituição, então, da personalidade. Vale lembrar uma coisa muito importante, é de que esses registros eles acontecem simultaneamente. Por mais que os nossos vídeos aqui sejam separados, lembre-se, quando você terminar o real, que será o nosso último vídeo, lembre-se que eles acontecem simultaneamente. Você separa para sistematizar o ensino, compreender melhor o processo, mas no fim das contas é como constitui a nossa relação com a realidade, nossa experiência, a apreensão da mesma. Ou seja, é aquilo que produz a nossa personalidade. Espero que você tenha gostado de mais um Léxico e eu espero você no próximo para a gente falar sobre o simbólico de Lacan.